Refine Edge Tool, como eu falei, é uma ferramentinha muito legal para a gente suavizar, não só suavizar, mas melhorar essa seleção que a gente tem aqui em volta, por exemplo, de cabelos, por exemplo, do pelo do corpo, ou objetos complexos como grama, enfim. Essas coisas que não tem uma borda muito definida, né? Tipo, a aresta da minha camisa aqui, por exemplo, é bem definida. Agora, a aresta do meu cabelo não é. Então, a gente pode voltar aqui na nossa camada, na nossa layer, e ativar aqui, ó, Refine Edge Tool. Você clica e deixa clicado aí um tempinho, vai aparecer o Refine Edge Tool. E agora nós temos essa ferramentinha roxa aqui. Essa ferramentinha roxa, você pode aumentar um pouquinho o diâmetro dela, e você vai passar em volta desses locais que você precisa de uma seleção melhorada. Como, por exemplo, o meu cabelo. Vou passar aqui em volta, ó. E aí vocês vão ver que agora a gente tem essa parte em preto e branco, né? Isso porque o After está tentando buscar uma forma melhor de fazer essa seleção do que simplesmente a seleção rosadinha que a gente tem pelo Rotobrush normal. Então, ó, isso aqui está indicando para o After fazer uma análise mais aprofundada dessas arestas e, dessa forma, a gente alcançar um resultado mais interessante para ela, tá ok? Então, quando a gente tem isso daqui, é o mesmo princípio. Você pode dar o play aqui no Preview, ele vai fazer o tracking da mesma forma que acontece aqui com a outra máscara, né, do Rotobrush. Então, pode ficar tranquilo, o funcionamento é exatamente o mesmo. E sempre que você quiser remover alguma coisa do Refine Edge, mesmo esquema, aperta Alt e aí você consegue clicar e arrastar para remover uma parte do Refine Edge. Isso é um pouquinho pesado, mas o resultado é muito interessante, eu vou mostrar para vocês agora. Vou voltar aqui para a nossa composição e olha só como melhorou a seleção do meu cabelo. Fala sério, animal, né? Eu gosto demais dessa ferramenta porque o resultado é sempre absurdo. E você consegue fazer o fine tuning dela, né? Fazer as alterações finas, digamos assim, através do Smooth, aqui em Refine Edge Matte. Você pode aumentar ou diminuir a suavização dele. Você pode aumentar ou diminuir o Feather, que é o que vocês já conhecem também. Vocês podem dar mais contraste, fazer com que a aresta vá um pouco mais para fora, através do Shift Edge, ou um pouco mais para dentro, se você colocar um valor negativo. Tem o Shift Edge aqui para o Rotobrush Matte também, tá? Você pode aumentar ele e ele vai fazer uma seleção um pouco maior, ou você pode botar um valor negativo, que ele vai fazer uma seleção um pouquinho mais fechada. Use sempre com bastante cuidado e valores não muito absurdos aí para você conseguir um resultado interessante aí na sua seleção, tá ok? E lembre-se que o Rotobrush pesa, então demora, fica tranquilo que às vezes a gente precisa ter bastante paciência. E vamos lá, para a gente finalizar de uma vez aí o nosso Rotobrush, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, marca a opção Use Motion Blur. Isso vai deixar a sua composição bem mais pesada. Só que vai fazer com que o After Effects consiga reconhecer o Motion Blur, né, o desfoque de movimento que a gente tem por causa da câmera, né, do obturador da nossa câmera. Então, deixa marcadinha aí essa opção Use Motion Blur para você conseguir um resultado ainda mais espetacular. E aí, quando a gente voltar aqui na nossa layer e você já tiver feito aí, você observa aqui embaixo se essa barrinha verde aqui, vocês estão vendo que eu estou passando o cursor? Essa barrinha verde tem que estar até o final, tá? Então você pode posicionar, por exemplo, o seu cursor aqui no final e a barrinha verde vai ser calculada, né? Essa barrinha verde significa que o After já calculou aí todo o desenho da sua Rotobrush e tal, e você já pode fazer o que a gente chama de freeze do Rotobrush. Eu vou esperar uns minutinhos aí até terminar esse rendering aqui para mostrar para vocês como fazer esse freeze e a gente conseguir usar o nosso material 100% daqui para frente. Tá lá, ó, aqui já terminou, né? O nosso caching, tá a linhazinha verdinha. Não se esqueça de voltar e refazer, corrigir os probleminhas que você possa ter aí com o seu Rotobrush, tá ok? E outra coisa, não se esqueça quando você for usar aí o Refine Edge, de você sempre criar o Refine Edge nesse primeiro frame que a gente tem aqui, ó, amarelinho, tá? Se você criar no meio, como eu fiz, foi até bom ter feito isso que eu já mostro pra vocês. Eu criei o Refine Edge bem aqui no meio, ó, tá nesse frame aqui. Só que ele não foi propagado, ele não foi pra frente nem pra trás. Isso porque eu preciso criar sempre
nesse frame amarelinho, beleza? Então eu vou indicar aqui mais uma vez que a gente tem o Refine Edge aqui. A gente precisa fazer esse Refine Edge nessa parte para o After Effects entender e refazer a propagação para mim. Porque ela não aconteceu, aqui para frente não rolou. Eu vou fazer mais aqui para o final também, para a gente ter um pouquinho dessa propagação. E eu vou aguardar mais uma vez e aí a gente faz para valer o freezing. Tá aí, galera. Aqui terminou a propagação do meu Rotobrush. E aí, pra gente finalizar isso pra valer, nós vamos clicar nesse botão aqui, ó, o Freeze, pra gente congelar todas essas alterações que a gente fez e dessa forma conseguir usar o nosso material desse jeito, como ele tá selecionado e mostrado aqui como resultado final, entre aspas, dentro da nossa composição, beleza? Então, quando você se der por satisfeito aí no seu Rotobrush, clica aí no Freeze. Ele vai fazer esse congelamento, isso demora um pouco, tá? Então, fica tranquilo aí e aguarda uns minutinhos até ficar 100%. Depois que isso finalizar, você vai poder usar esse material aí recortadinho, bonitinho, da forma como ele tá. Eu recomendo que você coloque uma pré-composição nele, né? Faça o pré-comp dele justamente para você não ter mais problemas de cache ou coisa do tipo, tá? Então, faça as alterações aí, dê esse freeze, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir criar coisas bem legais a partir do Rotobrush.